Olá pessoas, eu sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje eu trago para vocês um artigo que vai tratar sobre o sentimento de solidão e a terceira idade e vai responder uma pergunta: como os jogos podem ajudar a melhorar essa questão desse sentimento de solidão dos idosos e idosas. Esse é um artigo recente, publicado agora em julho de 2018, e a pesquisa foi realizada na República Popular da China. Então, esse artigo vai tratar, além da questão dos jogos e como eles podem afetar positivamente as pessoas, vão tratar de um público muito especial. Vão tratar dos idosos e idosas e vão oferecer elementos de game design super interessantes para você que é entusiasta, para você que é game design e quer trabalhar com esse público. Para você que tem uma preocupação especial com alguém na sua casa, alguém na sua família, alguém que você conhece e acha que os jogos podem ajudar, então esse artigo que a gente vai tratar hoje vai oferecer uma série de esclarecimentos, uma série de ideias a partir de uma boa pesquisa realizada na China. Espero que gostem aí desse artigo e vamos lá, bora lá falar de jogos e esse sentimento de felicidade que eles podem gerar com as pessoas idosas e idosos. O artigo intitulado A Study of Game Design Based on Sense of Knowledge of the Elderly foi uma pesquisa realizada pelas pesquisadoras Ya-Jun Lee e Wei-Qin Ren, que são da Escola de Design e Mídia de Nanjing, na Universidade de Ciência e Tecnologia de Nanjing, Jiangsu, que fica na República Popular da China. Essa pesquisa foi financiada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Sociais da China e teve como objeto de investigação a sensação de solidão das pessoas idosas que residiam no Nanjing Rap Valley. É um centro geriátrico, né, como eles vão chamar. E dentro disso, eles vão pesquisar como os jogos podem ter um papel positivo na melhoria do sentimento de solidão, ofertando aí aos game designers ferramentas que podem ser mais eficazes e ideias mais interessantes justamente aí para tentar gerar um sentimento positivo que possa, de certa forma, combater esse sentimento de solidão, buscar uma melhora, trazer para os idosos e idosas uma melhor sensação de saúde. Bem, para começar o artigo, ele vai tratar com as questões conceituais, vai tratar com o conceito de jogos de RPG, vai fazer uma classificação de jogos, vai falar um pouco sobre as tendências atuais no desenvolvimento de jogos, inclusive jogos de RPG eletrônicos, ele vai tratar com jogos eletrônicos e vai falar, vai iniciar um debate sobre a situação atual no design de jogos para idosos e idosas. Em seguida, o que vai acontecer? As pesquisadoras elas vão observar e registrar as atividades diárias das pessoas idosas que estão no centro geriátrico e, através da pesquisa documental e entrevista em profundidade, elas vão buscar identificar nesses idosos tanto as condições fisiológicas e psicológicas, mas também os elementos de game design. Metodologicamente, esse estudo vai proceder com a entrevista em profundidade, com a observação não participante, com uma amostra, um N bem interessante, Foram participantes dessa pesquisa 120 homens e 157 mulheres, então foram 277 participantes, é um N bem considerável, E ela também vai usar a pesquisa documental. Todos os idosos a partir de 60 anos com variados níveis de dependência. A ideia central na entrevista em profundidade foi estabelecer 3 pontos fundamentais. Primeiro, se os idosos se sentem solitários e como lidam com essas emoções negativas. Depois, quais são as suas opções habituais de entretenimento e a sua atitude em relação aos jogos. E, por último, quais os elementos de game design que os idosos mais gostam. Então, essas 3 perguntinhas estão dentro da entrevista em profundidade. O que as pesquisadoras encontraram? Primeiro,
90% dos idosos e idosas que residem no centro, eles têm algum grau de solidão, demonstrando sentimento de inferioridade, sentimento de perda, depressão e medo. E além disso, muitos deles acompanhados de alta sensibilidade, desconfiança e teimosia. E como nós sabemos, isso tudo influencia na percepção de saúde da pessoa. Eles também averiguaram que 85% de todos os participantes da pesquisa cuidam de plantas, jogam xadrez e assistem televisão. São as 3 principais opções de entretenimento no centro geriátrico. 50%, metade dos participantes dessa pesquisa, eles cuidam de plantas, se dedicam a cuidar de plantas. E o que aconteceu? Os pesquisadores no período pré-pesquisa, observando que já tinha esse elemento de cuidar de plantas, eles prepararam um jogo eletrônico sobre cuidados com plantas. A gente vai já tratar sobre ele. 20%, quando as pesquisadoras trataram sobre jogos, 20% se mostraram extremamente resistentes a jogos eletrônicos. Já 43%, uma atitude neutra. E 37% estavam muito curiosos e muito empolgados com essa novidade, quando o jogo eletrônico agora sim foi apresentado. Então, boa parte aí, 43% se mostraram neutros à novidade, mas 37% ficaram super curiosos e empolgados com o jogo. E aí, qual foi o primeiro achado de pesquisa das pesquisadoras? O sentimento de nostalgia. Quando as pessoas foram inquiridas sobre jogos, logo relembraram da sua juventude e falaram de objetos, de jogos que gostavam. Isso deu uma ideia do quê? Desses elementos que estão na realidade que são significativos para as pessoas idosas entrevistadas. Essas coisas que evocam as memórias dos idosos e idosas trazem para eles uma sensação de segurança e de conforto, justamente por demonstrar sentimentos positivos. Demonstra aí um apego psicológico a esses objetos, a sua própria época, a cultura, as cores que eram utilizadas na sua época. Então, esses objetos, esses padrões, essas cores trazem esses sentimentos positivos e podem ser utilizadas aí a favor do design de jogos para estabelecer relações com o público que recebe o jogo. Esse foi o primeiro achado de pesquisa. E aí, com a aplicação do jogo, o que as pesquisadoras perceberam? 3 elementos de design de jogos são os mais apreciados. Primeiro, o design dos personagens, o character design, que 3 elementos chamaram a atenção do character design. O primeiro é a aparência, ela tem que ter um impacto direto nos sentidos dos idosos e idosas e evocar suas emoções. O segundo é a demonstração da experiência social, associar as imagens dos personagens às memórias. E o terceiro lugar fica o universo simbólico, que deve ser considerado no design do personagem. E aí, dentro do jogo, o level design, o scene design, o design da cena de jogo, do plano de fundo do jogo, também é muito levado em consideração. O que as pesquisadoras fizeram? Incluíram esses itens nostálgicos, discos de vinil, peças de jardim, peças de decoração, bicicletas, sacolas, todos os itens que foram citados durante as entrevistas, durante as observações que eles puderam averiguar, todos esses pequenos itens que trazem sentimentos, que estão muito ligados, são muito significativos aos participantes e às participantes da pesquisa. Então, tudo isso foi levado em consideração na hora de pensar o design, o design das cenas do jogo. Isso é muito favorável ao design, visto que esse sentimento de nostalgia favorece a redução da sensação de solidão,
uma vez que o jogo é mais apreciado, ele é mais significativo. Esse é outro dos achados muito interessantes das pesquisadoras. Sobre o design da interface, o que é que as pesquisadoras observaram? É preferível uma interface mais simples, limpa, com poucos elementos gráficos, sem muitas cores, sem muito brilho, sem muitos efeitos sonoros. Isso ajuda as pessoas justamente a escapar do deslumbre. Né? Você tem várias cores, vários isso, aquilo, que vai tirar a atenção do jogo. E é claro, a gente tem uma questão também de que os sentidos, né, já não são mais os mesmos. A gente tem uma deterioração visual. Então tem que pensar isso. E o que é que as pesquisadoras sugerem? Funções de voz para ajudar os idosos e as idosas. Assim eles podem entender tanto melhor a interface, como também serve como um lembrete dos objetivos do jogo e tudo mais. Então, aliar as letras grandes na tela, que também tem que ser pensado, o tamanho de fonte, né? Tudo isso pensando na melhor acessibilidade possível para a pessoa idosa. E aí, quais são as conclusões que as pesquisadoras apresentam? Primeiro que os jogos podem suavizar aí os humores, né? Vamos dizer, suavizar os humores, ajudar no equilíbrio emocional, podendo aliviar esse sentimento de solidão até certo ponto, né? E também encorajar as emoções positivas, estimular as emoções positivas, ajudando as idosas e os idosos a explorarem seus potenciais no jogo e obter um senso de realização, de autorrealização, trazendo a eles uma experiência emocional rica e interessante. Para os designers de jogos, eles têm de estar atentos que os jogos para as pessoas idosas, elas têm de levar em conta as características psicológicas e as características físicas desse público. Muitos gostam de ópera tradicional. Então, inserir esses elementos do tipo de música que eles gostam dentro do jogo já causa o quê? Mas uma aproximação, ajuda a tirar esse estranhamento do jogo. Então, esses efeitos sonoros, os objetos de decoração de cenário que são significativos para essas pessoas, tudo isso na concepção dos jogos deve ser dado uma atenção especial. Afinal, é fácil, com muitos elementos, a pessoa se perder. Então, interface limpa, com elementos que são significativos para a pessoa que está jogando. Né? Tomar cuidado também para substituir, por exemplo, texto por animação, por som. Né? Usar letras de tamanho interessante, um tamanho grande, para ajudar na leitura. E o áudio sempre pode ser um guia do jogo. Né? Você pode trabalhar com mais elementos de acessibilidade do que isso. Essas são as conclusões que as pesquisadoras foram atingindo. E aí, considerando que idosos e idosas não têm grande afinidade, grande familiaridade com videogames, o ideal é que o jogo seja, né, de uma dificuldade moderada, levando sempre em consideração atender os requisitos dos participantes, das participantes. É ideal que o jogo possa ser pausado a qualquer momento. A inserção desses elementos mais uma vez, né, desses elementos visuais significativos para o participante sempre é interessante. A escolha de um esquema de cores mais neutro que cause menos estranhamento, né? E a utilização desses elementos podem auxiliar aí, né, aos idosos e idosas se sentirem mais confortáveis, aumentando a sua afeição pelo jogo e reduzindo a sensação de solidão em algum nível. Então, pessoal, esse é um artigo que vai tratar eminentemente de um experimento realizado na China, né, e que a gente pode aprender um pouco com isso. Né? Estudar um pouco das pessoas a que o jogo se dirige com o objetivo de proporcionar a melhor e mais agradável experiência possível. Ouvir as pessoas, a criação colaborativa de jogos, sejam eletrônicos, sejam digitais, se torna uma ferramenta muito interessante e as pesquisadoras puderam proporcionar aí, né, uma experiência rica, divertida e significante para esses idosos e idosas.
Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse artigo, espero que vocês tenham gostado desse estudo. Eu achei super interessante, né? E traz alguns ensinamentos que são essenciais para qualquer game designer, para qualquer pessoa, na verdade. Então, forte abraço e até a próxima!